Graça e paz, meus irmãos. Continuando o nosso estudo do livro do Dr. Vimalgo, 50 respostas tiradas da palavra profética, do Dr. Vimalgo, da chamada da meia-noite. Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Dr. Vimalgo, eu vou colocar aqui para vocês verem aqui a foto do Dr. Vimalgo, né? Esse aqui era o Dr. Vimalgo. Ele era diretor internacional da chamada meia-noite em Zurique, na Suíça. Esse homem, ele era um perito em Apocalipse. Um homem com um conhecimento profundíssimo de Apocalipse e um homem simples, muito simples. Então o Apocalipse ele é revelado para pessoas simples. Um homem que realmente tinha o Espírito de Deus na sua vida. Já dorme com o Senhor desde o ano 92. Então a pergunta de número 32 é o seguinte: o anticristo, ele será um judeu ou ele será um árabe? Essa é a questão. Tem alguns teólogos mais recentes que dizem que o anticristo ele vai ser um árabe. Eu não creio assim. Eu creio como o Dr. Vimalgo. Porque como que Israel ele vai aceitar um descendente de Ismael? Como que os judeus eles vão aceitar um ismaelita como seu Messias? Os irmãos sabem que os dois irmãos ali, eles vivem ali em pé de guerra. Então no momento que surgiu um cidadão ali dizendo que é o Messias, os judeus que conhecem o Antigo Testamento a fundo, eles vão examinar o currículo desse camarada. Eles vão examinar o currículo desse cidadão. Então será impossível Israel aceitar um descendente de Ismael como seu Messias. Eu não acredito assim. Tem alguns aí, como eu disse, alguns teólogos mais novos aí que acreditam assim, mas eu não creio assim. Então, perguntaram para o Dr. Vimalgo, na pergunta de número 32, o anticristo será um judeu? Eu concordo plenamente com o que o Dr. Vimalgo está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, ele tem que ser judeu. Aliás, as pessoas não estudam a tipologia bíblica. Onde que está a tipologia do anticristo? Está lá exatamente em Gênesis 38. Ali quando, naquela história ali de Judá e Tamar, ali, quando a Tamar ali, ela engravidou, a Tamar engravidou ali do seu próprio sogro, ali veio dois irmãos gêmeos, veio Pérez e Zerá. Todos os dois veio ali da descendência de Judá. Então, um representa o anticristo, o outro representa Jesus, porque a Bíblia, ela tem a tipologia, ela mostra o futuro. Eu tinha esse vídeo na internet, no outro canal, mas o YouTube me removeu esse vídeo, eu tenho que fazer outro. Mas se você estudar ali Gênesis 38 e você estudar com cuidado, você vai ver da onde que vai vir o anticristo. O anticristo, ele é um judeu e ele vai vir da tribo de Judá. Por que ele tem que ser da tribo de Judá? Porque os judeus ainda esperam o seu Messias. E Israel só vai aceitar o seu Messias se vier da tribo de Judá. Então o anticristo, ele vai enganar Israel, ele tem que ser da tribo de Judá. Está lá em Gênesis 38, é só você ver a tipologia lá. Né? Quando nasceu os dois irmãos lá, um encolheu o braço, o outro nasceu. Ou seja, Jesus veio, os judeus rejeitaram Jesus, Jesus encolheu o braço para os judeus. Ali aquele filho que estava com a fita vermelha ali representa Jesus, que é o Zerá, mas o Pérez, que significa dividido, veio e nasceu. Ou seja, João 5,43, eu vim para João 5,43 mesmo, eu vim para vocês me rejeitaram. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Ou seja, Jesus veio, os judeus rejeitaram Jesus, ele recolheu o braço. Aí vai vir agora quem? Vai vir Pérez, quer dizer dividido, ou seja, o anticristo ele quebra a aliança, rotura. Pérez quer dizer rotura. Está lá na metade da tribulação, ele quebra a aliança. Então Pérez representa o anticristo, Zerá representa Jesus, Pérez representa o anticristo. Então da onde que vai vir o anticristo? É simples, meus irmãos, o anticristo vem da tribo de Judá. Está lá em Gênesis capítulo 38. É só você estudar lá a lei do liverato. Está lá. As pessoas ficam batendo cabeça. Então, segundo o Dr. Vimalgo, ele tem que ser judeu, pois Israel somente aceitará um judeu como seu Messias. Isso é lógico. Isso é bem lógico.
esses judeus prudentes e inteligentes, é lógico que eles vão examinar o currículo do anticristo. Eles vão ver se o camarada veio da tribo de Judá, porque eles ainda estão esperando o seu Messias. Então, esses judeus prudentes e inteligentes, eles vão examinar o currículo do cidadão, quando ele aparecer em Israel, dizendo que é o Messias. Então, esses judeus prudentes e inteligentes que lutaram simultaneamente em 3 frentes, dominando sempre a situação e permanecendo tão calmos, cairão então na armadilha, como está escrito no Apocalipse. Ai, 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 diz o Apocalipse 8,13. E Daniel diz no capítulo 12:1b, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. O anticristo, esse judeu que ao mesmo tempo terá que pertencer a Roma. Então o anticristo é um judeu pertencente ao Império Romano restaurado. Daniel 9,26, o anticristo ele não tem nada a ver com árabe. O anticristo ele não é árabe, ele não pode ser árabe. Até porque o Império Otomano ele não surgiu logo após o Império Romano. O Império Romano terminou em 476. O Otomano ele surgiu em 1517. Então o Império Otomano ele não faz parte das profecias de Daniel ali do capítulo 2 ali dos sonhos de Nabucodonosor, e ele não faz parte de Daniel 7. O Império Otomano ele não é colocado nas profecias de Daniel, tanto faz na Daniel 2 como no Daniel 7. Então o anticristo ele será um judeu vindo da Europa. O anticristo ele é um judeu que ao mesmo tempo ele pertence ao Império Romano restaurado. E será ditador mundial. Israel se orgulhará dele quando das suas fileiras sair o soberano mundial, aquele que resolverá todos os problemas do mundo. Qual que é os maiores problemas do mundo? Existem 3 problemas terríveis no mundo e o anticristo ele vai resolver todos os 3 maiores problemas, que é o problema político, está em Apocalipse 17:13, o problema econômico, que está em Apocalipse 13:16 e 18, e o problema militar, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Por isso, aceitará aquele que vem em seu próprio nome, João 5:43, como eu citei. Jesus veio para o que era seus não quiseram. Então virá outro em seu próprio nome, esse vocês vão aceitar. Foi exatamente ali, aquela mulher ali que engravidou do sogro ali, ela engravidou de gêmeo. Jesus veio primeiro. Aquele filho que veio com o braço, com a fita vermelha, ele recolheu. Ali é Jesus. Jesus veio para o que era seu. Os judeus não quiseram, ele recolheu. Aí nasceu outro, ou seja, Pérez, que significa dividido, é o anticristo. O anticristo, então, ele vem e engana os judeus. Aí depois que nasceu o Zerá, ou seja, Jesus volta no final da grande tribulação para salvar Israel. Então ali naquela passagem, meus irmãos, de Gênesis 38, ali você vai ver a primeira vinda de Jesus, você vai ver a vinda do anticristo e a segunda vinda em Jerusalém. Está tudo ali a tipologia em Gênesis 38. Como eu disse, os irmãos, eu tinha esse vídeo no YouTube, mas o YouTube me removeu esse vídeo. Mas eu vou fazer outro, se Deus quiser. Então o anticristo ele resolve os 3 problemas do mundo, os 3 maiores problemas do mundo, que é o problema político, econômico e militar. Então os judeus vão aceitar aquele que vem em seu próprio nome, João 5:43, mas então iniciarão as grandes dores de parte de Israel, e este dominador mundial, o anticristo, se assentará no templo de Deus, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O Senhor Jesus abreviará esse tempo por causa dos escolhidos, como ele mesmo prometeu em Mateus 24:22. Então ele abreviará o tempo da grande tribulação. Estando Israel em angústia de morte, quando seus filhos tiveram sido dizimados, quando o anticristo os estiver aniquilando, e todos os povos da terra, Apocalipse 16, 14, 16, marcharão contra Israel, ou seja, a batalha de Armagedon. Então Jesus Cristo aparecerá em grande poder e glória, conforme Mateus 24, 30, que é uma parousia em Jerusalém. E naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, 14, 4, de Zacarias. Ele virá ao som da trombeta e com seus milhares de santos. Então ele volta com a igreja em Israel.
Ele volta com a igreja que ele arrebatou no Harpazo. Então ele volta conforme Judas 14. E os homens se lamentarão e dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos. Apocalipse 6,16 e Lucas 23,30. Mas os filhos de Deus então já estarão em casa com o Pai. Eu gostaria de perguntar para você: você já é um filho de Deus? Você já se converteu? Você já está preparado para o arrebatamento? O Dr. Vimalg, ele fazia muita aplicação. Ele pregava muito dentro da escatologia, mas ele fazia também aplicação para a nossa vida espiritual. Como está a sua vida? Você está pronto? Então, da onde que vem o anticristo? O anticristo, a pessoa fica batendo cabeça. O anticristo, ele é um judeu pertencente ao Império Romano restaurado, da linhagem de Judá. Ele tem que ser da linhagem de Judá. As pessoas dizem que é de Dan, mas não é de Dan, é de Judá. Por quê? Porque Israel, os judeus, conhecem o Antigo Testamento. E eles sabem que o Messias tem que ser da linhagem de Judá, porque eles rejeitaram Jesus. Então, quando aparecer alguém em Israel dizer assim: eu sou o Messias, os judeus vão examinar o currículo desse cidadão. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar. Depois no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Japão. O Dr. Vimalg também fala sobre o Japão aqui nesse livro, né? Então aqui são 50 perguntas tiradas da palavra profética. É um livro maravilhoso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.